Leitura do livro de Gênesis, capítulos 49 a 50, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Gênesis capítulo 49. E Jacó chamou seus filhos e disse: Reuni-vos para que eu possa vos dizer o que vos acontecerá nos últimos dias. Reuni-vos e ouve, filhos de Jacó. Ouve com atenção a Israel vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e o primeiro do meu vigor, a excelência da dignidade e a excelência do poder. Instável como a água, não serás superior, porquanto subiste à cama de teu pai, e então a contaminaste. Ele subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos. Instrumentos de crueldade são em suas habitações. Ó, minha alma, não entres no conselho secreto deles. Minha honra não se una com a sua assembleia, porque na sua ira mataram um homem, e na sua fúria derrubaram um muro. Maldito seja teu furor, pois foi violento, e a sua ira, pois foi cruel. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, tu és aquele que teus irmãos louvarão. Tua mão estará no pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai se curvarão diante de ti. Judá é um filhote de um leão. Da presa tu subiste, meu filho. Curva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Amarra seu jumentinho à videira, e o filhote de sua jumenta à videira escolhida. Ele lavou suas vestes no vinho e sua capa no sangue de uvas. Seus olhos serão vermelhos de vinho, e os seus dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto do mar, e ele será como um porto para navios, e sua fronteira será em Sidom. Issacar é um jumento forte, deitado entre dois fardos. E ele viu que o descanso era bom e que a terra era prazerosa. E curvou seu ombro para carregar e se tornou um servo de tributo. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que seu cavaleiro cairá para trás. Eu tenho esperado pela tua salvação, ó Senhor. Gade, uma tropa o suplantará, mas no final ele prevalecerá. E Asser, seu pão será gordura, e ele produzirá delícias reais. Naphtali é uma serva solta. Ele dá palavras bondosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos ramos correm sobre o muro. Os arqueiros o amarguraram e atiraram nele e o odiaram, mas seu arco habitou na força e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do Deus poderoso de Jacó. De lá é o pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de teu pai que te ajudará, e pelo Todo-Poderoso que te abençoará com bênçãos do céu acima, bênçãos da profundeza que está abaixo, bênção dos peitos e do útero. As bênçãos de teu pai prevalecerão sobre as bênçãos dos meus progenitores, até os últimos limites das colinas eternas. Elas estarão sobre a cabeça de José e na coroa da cabeça daquele que esteve separado de seus irmãos. Benjamim saqueará como um lobo. Pela manhã ele devorará a presa, e à noite dividirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto foi o que seu pai lhes falou, e os abençoou. Cada um de acordo com sua bênção ele os abençoou. E ele lhes ordenou e lhes disse: Eu serei reunido ao meu povo. Sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efrom, o Heteu, na caverna que está no campo de Macpela, que está diante de Mamre, na terra de Canaã, que Abraão comprou com o campo de Efrom, o Heteu,
como uma possessão para um lugar de sepultamento. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua esposa. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua esposa. E ali sepultei Lia. A compra do campo e da caverna que está nele foi dos filhos de Et. E quando Jacó terminou de dar ordens a seus filhos, ele recolheu seus pés dentro da cama e rendeu o espírito e foi reunido ao seu povo. Gênesis capítulo 50. E José caiu sobre a face de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou a seus servos, os médicos, que embalsamassem seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. E 40 dias foram cumpridos para ele, porque assim são cumpridos os dias daqueles que são embalsamados. E os egípcios choraram por ele 70 dias. E quando haviam passado os dias do seu luto, José falou à casa de Faraó, dizendo: Se agora eu encontrei graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, eis que morrerei. No meu túmulo que eu cavei para mim na terra de Canaã, ali tu me sepultarás. Por isso, permita-me que eu suba, rogo-te, e sepulte meu pai, e retornarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta teu pai de acordo com o que ele te fez jurar. E José subiu para sepultar seu pai, e com ele subiram todos os servos de Faraó, os anciãos de sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, e toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai. Somente os seus pequenos, seus rebanhos e seu gado eles deixaram na terra de Gósen. E subiram com ele tanto carruagens como cavaleiros, e era muito grande a comitiva. E eles chegaram à eira de Atate, que está além do Jordão. E ali eles choraram com grande e triste pranto, e ele pranteou por seu pai durante 7 dias. E quando os habitantes da terra, os cananeus, viram o pranto na eira de Atate, eles disseram: Este é um pranto gravíssimo para os egípcios, pelo que o nome foi chamado Abel-Mizraim, que está além do Jordão. E seus filhos lhe fizeram conforme ele lhes ordenara, pois seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprou com um campo para a possessão de um lugar de sepultamento em Efrom, o Eteu, diante de Mane. E José retornou ao Egito, ele e seus irmãos, e todos subiram com ele para sepultar seu pai após ele ter sepultado seu pai. E quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, eles disseram: José talvez nos odeie e certamente exigirá de nós todo o mal que lhe fizemos. E eles enviaram um mensageiro a José dizendo: Teu pai ordenou antes de morrer, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te agora, a transgressão de teus irmãos e o pecado deles, pois eles te fizeram mal, e agora rogamos-te, perdoa a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando falaram com ele. E seus irmãos também foram e caíram diante da face dele e disseram: Eis que somos teus servos. E José lhes disse: Não temais, pois estaria eu no lugar de Deus? Quanto a vós, intentastes o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem, para fazer como é neste dia, para salvar muitas pessoas com vida. Por isso não temas, eu vos sustentarei e a vossos pequenos. E ele os confortou e falou com eles bondosamente. E José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E José viveu 110 anos. E José viu os filhos de Efraim da 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E José disse a seus irmãos: Eu morrerei, e Deus certamente vos visitará, e vos tirará desta terra para a terra que ele jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó.
E José tomou um jumento dos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vos visitará, e vós levareis os meus ossos daqui. Assim José morreu, tendo 110 anos de idade, e eles o embalsamaram, e ele foi posto em um caixão no Egito. Completamos hoje a leitura do livro de Gênesis. O que você aprendeu com essa leitura? Podemos saber como Deus criou todas as coisas e a humanidade. E vimos também como Deus abençoou a Abraão e a promessa que ele fez a ele e a sua descendência. Conhecemos a história dos patriarcas da Bíblia. Continue seus estudos e se atenha aos detalhes dessa história. E lembre-se, como essa história pode transformar a sua vida. Como você pode se permitir ser transformado por esta palavra. Completamos a leitura proposta para o dia de hoje. Lembre-se de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado quando uma nova leitura for postada. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você e até amanhã, se o Senhor nos permitir.